Olá, hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma matéria que tem sido bastante trabalhada aí nas redes. Eu estou recebendo muitos questionamentos, muitas perguntas, etc, etc. A questão da RMNR. Vocês sabem muito bem, a RMNR significa remuneração mínima por nível e regime. A RMNR, na verdade, foi criada pela Petrobras e pelos sindicatos no acordo coletivo de 2007, 2008, que é um complemento de salário. Tá? Houve uma discussão muito grande no começo se os aposentados teriam direito a isso, né? Por força do artigo 41 do regulamento da Petros, né? Que é aquela questão da isonomia, para quem não havia repactuado ainda e estava atrelado à tabela salarial, tinha direito também, e os que não repactuaram têm o direito até hoje, porque a Justiça do Trabalho determinou que sim, é uma verba salarial, a RMNR é uma verba salarial, e então os aposentados e pensionistas também teriam direito. Então isso já é uma coisa que está bem decidida, né? Hoje a discussão para os ativos não é essa. A discussão para os ativos, na verdade, é a forma de cálculo da RMNR, né? O acordo coletivo de trabalho determina quais são as verbas que serão descontadas da RMNR, e hoje existe uma discussão muito grande porque a Petrobras insere nesse cálculo outras verbas que não estavam descritas no acordo coletivo de trabalho. Houve uma suspensão de processo da RMNR por bastante tempo, até o STF decidir se o cálculo realizado pela Petrobras estava certo ou não. O TST tinha o entendimento de que o cálculo da Petrobras não estava sendo feito corretamente, e o STF, como instância maior e deve ser respeitada, não se discute, né? Bateu o martelo dizendo que sim, que o cálculo da RMNR estava correto. Essa semana, se eu não estou enganado, foi essa semana, o TST deu seguimento a um processo de execução de RMNR de um ativo sob a alegação de que esse processo já estaria transitado e julgado antes da decisão do STF. O que quer dizer transitado e julgado? Ele já tinha acabado. Né? Ele tinha acabado, não teria mais recurso nenhum para se colocar nesse processo, então ele estaria findo antes da decisão do STF. Essa decisão do TST é muito importante, porque, na minha opinião, lógico, como eu sempre digo para vocês, né, eu estou aqui expondo a minha opinião para vocês, não estou dizendo que eu estou certo, né, e que tem que ser assim, é uma questão de opinião, de posicionamento meu. O TST agiu corretamente. Por quê? Porque esse processo havia acabado antes do STF determinar como seria feito o cálculo da RMNR. E ele tinha acabado com a resolução do TST na forma de cálculo que o TST entendia, ou seja, que determinadas verbas não poderiam entrar nesse cálculo da RMNR. Criou uma certa celeuma, o TST pode fazer, não pode fazer? Na minha opinião, pode. Sim, claro que pode. Porque se esse processo está acabado, pronto e acabado, outra decisão não pode vir mudar essa sentença, né? Essa decisão que já estava pronta e acabada. O TST entendeu dessa forma e deu seguimento ao processo de execução, e eu acredito que está totalmente correto. Mesmo porque tem a questão aí da segurança jurídica, né? O TST já tinha julgado esse processo, né? Então, fica até, talvez essa não seja bem a palavra, mas eu vou usá-la, fica até meio perigoso, entre aspas, nós deixarmos uma decisão de uma corte superior, que é o TST, né? Que é uma corte superior, depois de pronto e acabado o processo, sofrer ainda interferência de outra corte superior e mudar isso, né? Então entendo que o TST está totalmente correto nesse pensamento. Marcelo, o que acontece com isso? Acontece, na minha opinião, novamente, né, que essa situação é extremamente importante porque vários processos haviam trânsito em julgado e foram suspensos por ordem do TST, não é? Mas já estavam com trânsito em julgado, né? Então, ou seja, eles já estavam prontos e acabados.
Então eu entendo que esses processos devem seguir a mesma, né, a mesma decisão que o TST deu. Marcelo, o STF pode mudar? O que é que eu vou dizer para vocês, né? No meu entendimento, não. Mas é o meu entendimento, né? E acredito que esse entendimento esteja corroborado pela decisão do TST que aconteceu agora há poucos dias atrás. Não, não pode, né? Vai acontecer? Não sei. Não tem como eu dizer para vocês, né? Acredito que o STF vai respeitar a decisão do TST e, enfim, né? Vai considerar essa questão da segurança jurídica e não vai mexer. Acredito que isso vai acontecer, né? Mas é uma situação bastante interessante. Marcelo, o que que isso quer dizer para os aposentados? Nada. Por quê? Por que que não quer dizer nada? Porque a forma de cálculo da RMNR aplicada para os aposentados não tem nada a ver com os ativos. Ou seja, para os aposentados não se discute quais verbas vão entrar ou não vão entrar. Não existe essa discussão. Está muito claro quais são as verbas que vão entrar nos processos de RMNR para os aposentados. Essa questão de cálculo é totalmente da ativa, né, do pessoal da ativa. Para o aposentado, não tem essa questão de que verba vai entrar nesse cálculo ou não vai entrar. Está muito claro qual é a verba que vai entrar. Então, nós estamos tendo decisões da RMNR em processos que a gente está fazendo, não só eu, como vários advogados no Brasil inteiro, né? E as decisões estão sendo bastante interessantes. Estão sendo interessantes no sentido de que a RMNR deve ser repassada também para os aposentados. Então, de suma importância que nós tenhamos em mente que a RMNR pode sim ser, vamos dizer assim, estendida para os aposentados, inclusive com decisões dos tribunais superiores dizendo que sim, que os aposentados têm direito também para aqueles NR, né, não repactuados. Ah, Marcelo, quer dizer que os aposentados que repactuaram não têm direito nenhum a RMNR? Não, tem direito. Tem direito a RMNR 2007 e 2008, apenas a essa. De 2008 para frente, aí não teriam mais, se repactuaram, não teriam mais direito. É bastante interessante que isso fique bem claro para vocês, porque, na verdade, peço cuidado para vocês, tá? Peço que vocês tenham cautela. Existem muitas publicações a respeito da RMNR, como se a RMNR fosse uma coisa que começou agora, né? Ou depois da decisão do STF, com relação à forma de cálculo, explodiu a RMNR. Isso não é verdadeiro, né? Na verdade, isso já vem lá desde 2007 para cá, né? Essa discussão a respeito da RMNR é bastante antiga, né? Então, se for firmando agora julgamentos que estão reafirmando a tese que vários advogados estão usando, no Brasil inteiro, né? Tem vários advogados aí extremamente competentes que estão trabalhando com a RMNR e estão conseguindo garantir esse direito para os aposentados. Então não é nada novo, né? Não existe assim uma novidade nisso, né? Houveram sim percalços durante o desenvolvimento da tese toda, né? Houveram dúvidas com relação a cálculo, verbas que entram nesse cálculo, verbas que não entram, houve toda uma discussão, e o STF se posicionou, deu o posicionamento dele, dizendo que, olha, o cálculo que a Petrobras faz está correto. O STF decidiu, está decidido, né? Marcelo, dá para fazer alguma coisa? Toda decisão é passível de revisão, né? Isso é normal. Entendo que, novamente, a minha opinião personalíssima, né? Que o STF vai rever essa decisão, né? Acredito que exista movimento, vamos dizer assim, né? No próprio STF,
para que essa decisão que houve, essa primeira decisão que houve com relação ao cálculo da RMNR, possa ser reajustada. Né? Eu acredito que possa acontecer isso sim, e acredito que vai acontecer. Né? Vai haver um ajuste nessa decisão. Ah, Marcelo, mas poxa, o que o STF decidiu está errado? Não é a questão de dizer aqui se o STF está certo ou está errado. O direito é extremamente dinâmico. Né? O direito, uma massa que se movimenta diariamente. E o direito é feito de ideias, né? Ele é feito de ideias e de entendimentos. Não existe um entendimento congelado, pronto e acabado no direito. Ele vai mutando, ele vai se transformando o tempo todo. E essa dinâmica que é o bonito do direito, né? Essa discussão permanente a respeito do direito é que é a beleza do direito, né? Então eu entendo que sim, o STF pode modular essa decisão, pode mudar, e nós temos cabeças brilhantes no STF, é por isso que eles são ministros do STF, né? Que vão realmente rever essa decisão. O que a gente tem que entender é o seguinte: quando existe uma decisão em cortes superiores, até mesmo o autor dessa decisão, o ministro que deu essa decisão, não tem o pensamento rígido e congelado. Né? Existe uma discussão dentro dessas cortes, os ministros conversam, eles têm lá o pessoal de apoio deles, que está sempre estudando, sempre revendo e tal, né? E pode acontecer, e eu acredito que vai acontecer. E é saudável para o direito isso. Né? Isso para o direito é saudável. Essa mutação, essa dinâmica, esse novo pensamento, tudo isso é muito saudável para o direito. Faz muito bem para o direito, né? Então eu acredito sim, acredito que a RMNR, essa decisão do STF com relação ao cálculo possa ser revista, né? Entendo que ela vai ser revista, tá entendendo? E que a coisa possa sofrer uma mudança, né? Vamos aguardar, vamos esperar para ver que mudança pode ser que aconteça nisso aí. Existe espaço, entendo que existe espaço para acontecer essa mudança. E acredito que em breve nós teremos alguma novidade a respeito dessa matéria. Muito obrigado.